claro que eu senti o baque, até porque, vamos convir, coisa mais natural do mundo. Havíamos tido uma história. Chegamos a morar juntos, inclusive. E só não tinha dado certo porque a ex-mulher dele começou a se intrometer na nossa vida. Cheguei a perguntar se ele ainda tinha contato com ela. E ele falou assim, em tom de brincadeira: claro que eu tenho. Ex-mulher é para a vida toda, Lourdes. Principalmente quando se tem um filho de 5 anos com ela, né? Olha, quando ele falou aquilo, eu estremeci. Filho? De 5 anos? Mas como assim? Você não tinha filho com ela quando a gente... Nem terminei a frase, até porque nem precisou. Bastava ver a cara que ele fez, o que só comprovava que os dois... Eles tinham... O menino tinha 5 anos, um a mais do que meu filho, ou seja, eles haviam tido essa criança logo depois que a gente se separou. O que significava que ela já estava grávida e que eles, portanto, continuavam se encontrando, mesmo no tempo em que morávamos juntos, eu e ele. Olha, eu olhei para a cara desse homem e falei aquilo que... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era um sábado. Eu estava ali em casa quando minha mãe apareceu. Chegou e já foi me contando que o Ivan tinha estado na casa dela, me procurando. Eu estranhei porque o Ivan era um ex-namorado, mas já fazia muito tempo que a gente não se via nem se falava. Pelo menos uns 6 anos. Na verdade, ele tinha sido mais do que um namorado. Nós, inclusive, chegamos a morar juntos durante alguns meses. No final, acabou não dando certo. Cada um tomou seu rumo e a gente nunca mais se viu. Perguntei para a mãe o que ele queria. No que ela respondeu: então, ele falou que precisava conversar com você e que tinha umas coisas que você deixou na casa dele que ele queria te entregar. Olha, foi uma coisa assim tão esquisita para mim, porque eu não lembrava de ter deixado nada na casa dele, pelo menos nada que pudesse fazer falta e que fosse importante. Segundo minha mãe, ele tinha ficado surpreso quando soube que eu tinha casado e que, inclusive, tinha até um filho de 4 anos. Ele então me entregou um papel onde tinha o telefone dele, escrito, dizendo que ele queria falar comigo. Até fiquei na dúvida se ligava ou não, viu? Porque a nossa história não tinha terminado assim de um modo muito civilizado, digamos. Sinceramente, não sei, sabe? Se valia a pena entrar em contato com ele, remexer aquela história do passado. Fazia tanto tempo e a minha vida tinha mudado tanto. Sabe, ficou, sei lá, aquela história mal resolvida no ar. O fato é que depois que a minha mãe foi embora, eu fiquei ali com aquele pedaço de papel na mão. Olhava aquele número e ficava na dúvida. Foi inevitável lembrar da nossa história. No passado eu tinha sido muito apaixonada por esse homem. Namoramos durante 9 meses. E como ele era separado, morava sozinho, numa certa altura me convidou para morar junto. Eu naturalmente aceitei. Só que foi aí que começaram os problemas, porque quando a sua ex-mulher soube que eu tinha ido morar na casa dele, começou a perturbar a nossa vida, a exigir que ele vendesse a casa e desse a metade do dinheiro para ela, porque, segundo ela, era seu direito, no fundo. Eu acho que o que ela queria mesmo era melar o nosso relacionamento. No fim, foi tanta pressão que acabamos nos separando. Além de não estar mais suportando aquela mulher atazanando a nossa vida, também vieram me contar que eles andavam se encontrando pelas minhas costas. E aí, realmente foi o fim. Sabe, eu já estava com a minha cabeça
cheia de preocupação. Não aguentava mais aquela mulher no meu pé. Daí mais essa história de que eles andavam se encontrando. E o pior é que quem me contou era uma pessoa acima de qualquer suspeita, que jamais iria mentir. E aí, repito, foi o fim. Ele naturalmente negou. Mas, repito, a pessoa que me contou não ia inventar aquele episódio por nada. Por isso é que eu disse que o fim do nosso relacionamento não tinha sido de um modo muito civilizado. Porque não foi mesmo. Ficou aquela coisa mais mal resolvida. A gente acabou, inclusive, brigando, discutindo feio. O fato é que, depois que eu me afastei, que a gente se separou, tratei naturalmente de cuidar da minha vida. E mesmo ele tendo corrido um monte atrás de mim, eu não voltei atrás. E foi depois que mudei de emprego que eu conheci o Ricardo. Aquele que, algum tempo mais tarde, se tornaria meu namorado e em seguida meu marido. O Ricardo, ele trabalhava com reformas e pegou uma obra para fazer justamente ali na empresa onde eu tinha começado a trabalhar. A gente acabou se aproximando, começamos a sair, acabei engravidando tempos depois e no fim, ele acabou se tornando meu marido. A gente já tinha essa ideia, sabe? Mas eu acho que a minha gravidez é que acabou, no final, apressando os acontecimentos. Já fazia 4 anos que a gente estava junto, e juro, eu nem lembrava direito mais do Ivan. Já tinha colocado uma pedra em cima, né, do nosso relacionamento há muito tempo. Fiquei perturbada, não nego, me perguntando o que, afinal de contas, ele poderia estar querendo comigo. E olha, eu nem ia ligar, juro que não ia. Só que no fim, a curiosidade acabou falando mais alto. Liguei e no terceiro toque alguém atendeu. E apesar do tempo, reconheci a sua voz já na primeira palavra. E quando me identifiquei, percebi que ele ficou meio surpreso. Lourdes, nossa, que surpresa, pensei que você não fosse ligar. Tudo bem, Ivan? Então, a mãe me falou que você esteve na casa dela lá, me procurando. A minha vida tinha mudado tanto, desde aquele rompimento. Eu agora era uma mulher casada e feliz, do lado do meu marido. Mas se disser que não senti o baque quando ouvi a sua voz, estaria mentindo. A sensação que eu tive foi de que tinha voltado ao passado. Ele então falou que tinha vendido a casa e que tinha encontrado umas coisas minhas quando desocupou e aí queria me entregar. Perguntei que coisas que eram essas, porque, repito, eu não lembrava de nada. Falei, inclusive, que ele podia deixar tudo na casa da minha mãe, que depois eu passaria para lá, para pegar, mas aí ele retrucou. Sabe o que é? Eu prefiro te entregar pessoalmente, aí a gente também se vê, conversa um pouco, quer dizer, se não tiver problema para você, né? Não quero atrapalhar a tua vida. Olha, eu insisti um monte para que ele deixasse tudo lá na casa da mãe. Mas ele não quis me dizer que coisas que eu tinha esquecido. Porque eu perguntei, né? Fiquei até curiosa. Eu talvez devesse ter deixado essa história de coisas abandonadas para lá. Na verdade, no fundo, não devia nem ter ligado. Só que quando vi, já estava passando o endereço da minha casa para ele me trazer o que eu tinha esquecido. Meu marido não estava viajando a trabalho a São Paulo, já fazia quase uma semana. E naqueles últimos tempos, ele estava trabalhando com montagem de feiras. E pelo que tinha falado, só voltaria no meio da semana seguinte. Só que eu juro, não foi por isso que passei o endereço ali de casa. Pode até parecer, mas eu não estava aproveitando a ausência do meu marido, sabe, para me reencontrar com um cara que, repito, eu
antes daquela notícia da minha mãe, dizendo que ele tinha ligado, eu já nem lembrava dele, fazia muito tempo. Até porque meu filho estava ali comigo. Na verdade, eu não estava sozinha. E no fundo, eu preferia receber o Ivan ali na frente, né, no portão, às claras. Melhor do que ficar encontrando com ele sozinha em algum lugar. Até porque eu não tinha o que esconder. Não estava fazendo nada de errado. Só que juro, depois me arrependi. Porque, sei lá, podia ter marcado de conversar com ele lá na casa da minha mãe, por exemplo. Teria sido melhor. Ele acabou aparecendo ali em casa no dia seguinte, um domingo, por volta das 4 da tarde. Quando fui recebê-lo no portão, vi que ele estava realmente segurando uma caixa de papelão assim na mão. E olha, eu senti o baque quando me vi diante dele. E a julgar pelo modo como olhou para mim, alguma coisa ele também deve ter sentido. Eu fiquei tão surpresa quando descobri o que tinha dentro daquela caixa. Eram coisas do meu antigo trabalho. Eu ajudava numa loja de artesanato e quando saí de lá, acabei levando algumas coisas comigo. Eram objetos pequenos, assim, sem muito valor. Tanto que eu nem lembrava que tinha deixado na casa do Ivan, quando a gente se separou. Falei de novo que não precisava, né, ter se dado aquele trabalho, que podia até ter jogado fora, mas enfim. Olha, eu pensei que a nossa conversa não ia passar daquilo. Que ele fosse me entregar aquela caixa, trocar meia dúzia de palavras comigo e tomar o seu rumo. Mas ele ficou ali, puxando assunto comigo. Falou que tinha ficado surpreso quando soube que eu tinha casado e que já tinha um filho de 4 anos. Eu, inclusive, chamei o meu filho ali fora para ele conhecer. E sabe, sei lá, aos poucos, aquele estranhamento foi passando. Aquele constrangimento. E eu fui me soltando um pouco mais e quando vi, já o tinha convidado a entrar e tomar um café. Na verdade, convidei assim, mais por educação do que por outra coisa qualquer. No fundo, nem imaginei que ele fosse aceitar, mas acabou aceitando. Naturalmente que ele já sabia que meu marido estava viajando a trabalho. Do contrário, acho que nem teria ido até ali. Ele entrou, conheceu a casa, preparei o café, a gente conversou mais, até que ele se despediu e foi embora. Foi tudo rápido. Só o tempo de tomarmos o café e ele já tomou o seu rumo. Mas, repito, eu senti o baque. Senti muito mais do que eu imaginava que eu fosse sentir, porque vamos convir, né? Coisa mais natural do mundo. Havíamos tido uma história. Chegamos a morar juntos. E só não deu certo porque a ex-mulher dele começou a perturbar a nossa vida. Aliás, até perguntei se ele ainda tinha contato com ela. E ele falou que sim. E ainda brincou. Ex-mulher para a vida toda, Lourdes. Principalmente quando a gente tem filho, né? Ué, filho? Mas como assim, filho? Você não tinha filho com ela quando a gente... Eu nem terminei a frase. Mas nem precisou, né? Bastava ver a cara que ele fez, o que só comprovava que eles realmente ainda andavam juntos de vez em quando, mesmo quando ele estava comigo. Sim, porque o menino tinha 5 anos, um a mais do que meu filho, ou seja, tiveram o garoto logo depois que a gente se separou, ou então, enquanto ainda estávamos juntos. Mas isso já não era mais problema meu. De todo modo, é como eu já disse, né? Senti aquele reencontro. Rever o Ivan me fez recordar tanta coisa. Mas jamais imaginei que aquele reencontro fosse despertar aquele sentimento dentro de mim. Sei lá, parecia até que tinha uma coisa que havia ficado adormecida e de repente voltou a dar sinal de vida.
Na segunda-feira, lembro que eu estava distraído no trabalho, quando, para minha surpresa, o telefone tocou e era ele. O pior é que eu tinha acabado de falar com o meu marido e nem bem desliguei o celular e ele já começou a tocar de novo. Pensei que fosse o Ricardo ligando outra vez e nem olhei a tela do aparelho, simplesmente atendi e perguntei: "Que foi, amor? Esqueceu alguma coisa?" Do outro lado, silêncio total. Até que eu vi, assim, uma risadinha. "Amor? Nossa, que saudade que deu agora do tempo que a gente estava junto." Foi então que eu conferi o número da ligação e devo ter ficado até vermelha, porque era o número do Ivan. Fiquei tão sem jeito. Cheguei a pedir desculpas. Expliquei a situação para ele. Meu marido tinha acabado de ligar e ele, ao contrário, não ficou constrangido, não. Pelo contrário, pareceu ter gostado, porque aproveitou a situação para dizer que tinha ligado para ver se eu topava almoçar com ele. Juro, eu até tentei recusar. Mas ele ficou insistindo, falando sem parar, até que quando vi, já tinha concordado. A verdade é que não devia ter permitido aquela nossa reaproximação. Era uma coisa perigosa demais. Porque eu era uma mulher casada agora. Tudo tinha mudado na minha vida. Já tinha filho, inclusive. Sabe, não tinha a ver ficar aceitando o convite para almoçar com um ex-namorado. Ainda menos porque meu marido estava longe, trabalhando em outra cidade. Na verdade, no outro estado. Por isso eu devia ter recusado. Porque foi naquele almoço que ele recomeçou a relembrar o passado. A gente ali conversando e, em vez de eu cortar aquela conversa que, na verdade, já tinha passado do limite, fui dando corda. A verdade é que não imaginei que as coisas fossem chegar naquele ponto. E eu digo isso porque, no fim, acabou acontecendo uma coisa que não podia ter acontecido. Nem sei explicar, mas a gente acabou se beijando. Antes do beijo acontecer, ele confessou que não tinha conseguido parar de pensar em mim desde que tínhamos nos visto lá em casa. E ainda acrescentou: "Você continua tão linda. Na verdade, você parece mais bonita. Eu pensei tanto em você que cheguei a sonhar com a gente junto. Acredita?" Olha, foi tudo tão rápido, porque ele falou aquilo e já veio com tudo para cima de mim. E o beijo então aconteceu. Não consegui recuar. E depois do beijo, ele insistiu. Olha, se eu disser que nunca te esqueci, estaria mentindo, porque a verdade é que eu acabei descobrindo que continuo apaixonado por você. Olha, eu fiquei zonza com aquelas palavras. Mais zonza ainda do que já estava por conta do beijo. Tanto que não esbocei reação nenhuma quando ele novamente encostou sua boca na minha. Não era para ter acontecido. Não podia, mas aconteceu. Voltei para a firma, depois daquele almoço, me sentindo... Sabe quando você se sente completamente perdida? Sem saber, sem rumo, sem conseguir explicar o que aconteceu. Me perguntando o que eu fui fazer. Isso não podia ter acontecido. Meu Deus, a gente se beijou. E ele ainda me mandou tantas mensagens depois desse almoço. Todas carinhosas, românticas, apaixonadas. Cada frase que eu lia, sentia meu coração bater ainda mais forte. Foi só depois que passei na casa da minha mãe para buscar o meu filho
que eu acho que realmente minha ficha caiu. Que eu realmente me dei conta da besteira que tinha feito. Lembro que abracei meu filho e cheguei a chorar. Pensei no meu marido e fiquei com a cabeça tão pesada, com um remorso tão grande. Sabe, ele lá, longe de mim, trabalhando, dando duro. E eu ali me permitindo beijar por um ex-namorado, um cara que já tinha desaparecido da minha vida fazia 6 anos. Aceitando aquele convite para almoçar. E mais do que isso, me deixando ser beijada por ele. Não estava certo. E nem era, nunca foi do meu feitio agir desse modo. O fato é que, apesar de tudo o que aquele reencontro despertou em mim, eu posso garantir que foi uma emoção verdadeira. Fiquei muito envergonhada de mim mesma. Parecia até que não era eu. Só eu sei o quanto chorei depois, enquanto tomava banho. E o pior é que o Ivan me ligou depois. Mais do que uma vez, inclusive. Mas eu não atendi. E ainda lhe mandei aquela mensagem: Ivan, por favor, vamos esquecer o que aconteceu. Você sabe muito bem que eu estou casada, que eu amo meu marido. Por isso, te peço encarecidamente, não me liga mais. Não mande mensagem. Por favor, me esquece. Depois ainda o bloqueei, para que ele realmente não pudesse me mandar mais nada. Não tinha outra coisa a ser feita. Ou era isso, ou quem sabe, onde que essa história iria parar. O problema é que mesmo assim não me livrei da culpa. Ele sabia onde eu morava, e adivinha? Já tínhamos jantado, eu já tinha colocado meu filho para dormir. Já estava, inclusive, desligando as luzes da casa para também dormir, porque já era hora. Meu marido devia estar já dormindo naquelas alturas. E eu, inclusive, lembrei dele justamente nesse momento. Foi quando alguém bateu a porta. Sabe, na hora eu nem atinei. Pensei que fosse minha mãe, a gente mora perto. E fui ali correndo. E no que fiz isso, me deparei com ele, diante da porta da minha casa. O Ivan. E antes mesmo que eu perguntasse o que ele queria ali, aquela hora, ele me enlaçou assim nos seus braços e me puxou para junto de si, colando a sua boca na minha. Dessa vez, tentei me desvencilhar, mas quanto mais o empurrava, mais ele me apertava, mais ele grudava a sua boca na minha. Imagine a cena. Nós dois ali, ele me abraçando, me beijando, a porta escancarada. Qualquer um que passasse na frente viria tudo. E de repente, alguém realmente me chamou lá de fora, da calçada. Lourdes, tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Gelei dos pés à cabeça. Pois era minha vizinha que estava ali, bem na frente do portão. E é claro, deve ter visto toda a cena. Não sei como não caí dura naquela hora. Sabe Deus o que ela deve ter pensado de mim. Imagine, meu marido viajando, e eu ali beijando aquele homem, bem na porta de casa. Olha, eu nem lembro o que falei, de tão envergonhada que fiquei. Ele ainda tentou forçar uma passagem, mas eu o empurrei com todas as minhas forças. Você ficou louco, Ivan? O que você pensa que está fazendo? Sai daqui, pelo amor de Deus, suma. A muito custo, ele acabou indo embora. E detalhe, a vizinha continuou lá na calçada,
com toda certeza, disfarçadamente, acompanhando o que estava acontecendo na porta da minha casa. E, inclusive, viu quando o Ivan entrou no carro e se foi. Eu até pensei que ela fosse vir falar comigo depois, mas não. Graças a Deus, entrou em casa também. O fato é que desde esse dia, esse maldito dia, eu tenho tentado evitar essa mulher, porque fico pensando o que eu ia dizer para ela, meu Deus. Se contasse a verdade, ela com toda certeza não acreditaria, e mesmo que acreditasse. Aliás, às vezes eu tenho tanto pavor de encontrar essa mulher na rua, só de pensar que ela possa contar para o meu marido. Aliás, já pensei várias vezes em contar eu mesma para ele. Correr o risco antes que ela conte. Só que o medo. Depois daquela noite, o Ivan ainda tentou se reaproximar de mim. Mas eu fui dura com ele. Repeti que amava meu marido e o fiz entender que não aconteceria nada entre nós nunca mais. E acho que no fim ele acabou se cansando e acabou desistindo. Só que, de todo modo, o mal já estava feito. Primeiro, porque eu beijei outro homem. Na minha concepção, na minha cabeça, isso é traição. Tem gente que acha que traição é só depois que vai para a cama, mas eu não. Beijar outro já é trair. Não foi a pior das traições, mas foi errado, assim mesmo. E eu me sinto tão mal por isso. Tá tão difícil conviver com essa culpa. Tem horas que eu não consigo nem me olhar no espelho. Porque além dos beijos, não posso negar que aquele sentimento lá do passado parece que voltou e tá me fazendo perder noites de sono. Acabando comigo. Simplesmente tirando a minha paz.